oi, Floriguinhos! Antes de tudo, eu quero relembrar vocês para se inscreverem no canal, para darem a curtida no vídeo e que na descrição dos vídeos eu sempre vou deixar o link da Submarino para vocês fazerem as compras dos livros de vocês lá, que aí vocês ganham cashback e eu ganho uma porcentagem. No vídeo anterior eu falei sobre 5 livros favoritos e o primeiro deles foi O Pequeno Príncipe. Hoje eu vou fazer a resenha do Pequeno Príncipe sobre uma continuação que existe, não é do autor original, mas existe uma continuação que se chama O Retorno do Jovem Príncipe e o unboxing desse livro do Retorno do Jovem Príncipe, porque é uma história complicada. Eu já tinha esse livro, O Retorno do Jovem Príncipe. Eu comprei quando eu e a minha família fomos ao Rio de Janeiro pela primeira vez. Nós fomos em uma livraria e eu comprei O Retorno do Jovem Príncipe, isso foi em 2012, se não me engano. O Corcunda de Notre Dame, a versão original, e um livro da Clarice Lispector. Era um conjunto de vários trechos dos livros dela. Em 2014, mais ou menos, eu emprestei esse meu livro, O Retorno do Jovem Príncipe, para uma pessoa. E ela nunca me devolveu. Então essa é a história trágica e complicada. Eu lembrei desse livro esse ano e fui atrás de comprar um novo, visto que eu não tenho mais contato com essa pessoa. E eu achei na Amazon. Achei também na estante virtual, que são livros usados. É bem mais barato, acho que tinha livros novos lá também. Mas saiu mais em conta, mesmo sendo novo, na Amazon. Porque o frete, o livro tava R$10, se não me engano. Não lembro. O livro com frete saiu R$18. Então foi super em conta. Como eu falei no vídeo dos 5 favoritos, eu tenho a versão especial da editora Geração. A capa dura, a capa diferente da original. As folhas dentro também são diferentes da original. E essa edição vem com uma breve biografia do autor, o Antônio de Saint-Exupéry. A princípio, era uma literatura infantil, mas já ganhou mais de 160 traduções no mundo todo, ganhando diversas adaptações no cinema, no teatro. É um livro muito conhecido, que muita gente já leu, mas muita gente tem vontade de ler, ainda não adentrou na história, às vezes tem em casa, mas ainda não percebeu as maravilhas que tem nesse pequeno livrinho. O autor narra em primeira pessoa a história de um piloto que sofreu um acidente de avião e ficou preso no deserto com mantimentos para apenas 8 dias. E nessa agonia de tentar consertar o seu avião e com os mantimentos acabando, ele encontra esse pequeno ser também perdido vagando pela terra. Aos poucos, os dois, homem e menino, vão se tornando amigos, dividindo sentimentos e criando laços a cada dia, conforme a criança vai lhe contando suas memórias. Não adiantava o piloto fazer perguntas ao Pequeno Príncipe, ele não respondia às perguntas dos outros, mas ele sempre queria que as suas perguntas fossem respondidas. Então ele ia dividindo com o homem, com o piloto, uma forma peculiar que ele via a realidade escondida por trás da realidade do mundo. Ao ouvir as histórias do Pequeno Príncipe, o narrador, que é o próprio piloto, vai percebendo o quanto as pessoas vão deixando para trás pequenos valores tão importantes para a nossa vida. Desde a sua dedicatória, o autor destaca que essa perda dos valores se dá com o crescimento das pessoas, com as pessoas deixando de ser crianças e se tornando adultos. E ele enfatiza no final da sua dedicatória: todos os adultos um dia foram crianças. A famosa ilustração que muitos conhecem da cobra que engoliu o elefante, mas que os adultos veem como um chapéu, demonstra um dos ensinamentos preciosos do livro, que nem sempre que aquilo que vemos é a realidade. E o autor destaca mais uma vez que são as crianças que percebem a realidade por trás da realidade do mundo. Assim como o primeiro desenho, para muitos adultos, representa um chapéu, na vida muitas coisas não são o que parecem à primeira vista. Eu vou destacar aqui 4 personagens: o Pequeno Príncipe, o piloto, a Rosa e a raposa, e o que elas simbolizam dentro do livro.
O Pequeno Príncipe, claro, é o que dá o nome ao livro e é um dos protagonistas da história. Ele deixa a sua casa, o seu planeta B612 e a sua querida Rosa para viajar pelo universo. Ao longo da sua viagem, ele passa por 6 asteroides. Cada asteroide possui uma pessoa. O Pequeno Príncipe, então, tem contato pela primeira vez com outras pessoas e com adultos, ficando espantado com os seus comportamentos e com as suas incoerências entre o que acreditavam, falavam e agiam. O Pequeno Príncipe, no livro, representa a infância inconsciente dentro de cada adulto, simbolizando sentimentos de amor, esperança e inocência. O piloto, assim como o Pequeno Príncipe, é um protagonista. E também é o narrador da história. Quando era criança, o piloto tinha um sonho de ser artista. Foi ele que fez as famosas ilustrações que nós falamos anteriormente. Porém, esse sonho dele é abafado e anulado por adultos que o desencorajaram. Apesar disso, o piloto faz desenhos para o Pequeno Príncipe e revela que a sua visão de mundo, na verdade, é muito mais parecida com a de uma criança. O piloto simboliza a atitude de perseguir e lutar pelos seus sonhos. A Rosa é o objeto do amor do Pequeno Príncipe, mas também graças ao comportamento dela, com uma atitude melodramática, orgulhosa, ela causa a partida do Pequeno Príncipe do seu planeta, além de ser convencida e ingênua. Ela simboliza o amor que deve ser cultivado e cuidado. A raposa aparece quando o Pequeno Príncipe já chegou no planeta Terra, e ela estabelece um relacionamento de amizade com o Pequeno Príncipe. Ela representa a sabedoria, ensinando diversas lições para o Pequeno Príncipe. Acho que a lição mais conhecida é daquela frase: o essencial é invisível aos olhos. Portanto, eu indico a reler também, como eu faço todos os anos, ou todos os meses, ou quando vocês quiserem, por ser uma obra que se adapta não só para crianças, mas para adultos, e que traz ensinamentos essenciais para o nosso caráter, para os nossos valores. Confiram agora o unboxing do Retorno do Jovem Príncipe, que fala sobre o retorno do Pequeno Príncipe ao planeta Terra, procurando pelo seu amigo piloto. Confere aí. Como eu falei anteriormente, eu comprei esse livro por R$18, já com o frete pela Amazon. Chegou bem rápido e veio com a embalagem da Crocotó Livros, já que o livro veio dessa livraria associada à Amazon. Apesar de ser um só livro e bem fino, com cerca de 109 páginas, veio super protegido. Veio até com o marcador de páginas da livraria, mais um para minha coleção. Ele é igualzinho ao primeiro que eu tive. Não vi as informações de ser uma outra edição, então acredito que essa ainda seja a primeira edição do livro, que é da editora Fontanar. Ele não possui ilustrações por dentro, assim como O Pequeno Príncipe. O autor até comenta em uma introdução: é uma grande falha de minha parte não ter incluído alguns desenhos. Mais que uma envergonhada confissão de falta de talento artístico, porém, minha decisão resulta de um profundo respeito por sua liberdade de imaginação, caro leitor. Espero que você consiga enxergar, através de minhas palavras, como o Pequeno Príncipe era capaz de enxergar o carneiro na caixa. O Retorno do Jovem Príncipe é, então, uma continuação oficial, por assim dizer, do Pequeno Príncipe, visto que familiares do Antônio de Saint-Exupéry, o autor do original Pequeno Príncipe, aprovaram essa versão de continuação. O autor é um poeta argentino, o Alejandro Guillermo Brumers, que fez um tributo sutil ao autor e à história. Inicialmente, ele tinha feito apenas para a família, para conhecidos, mas eles gostaram tanto do livro que eles influenciaram o autor a publicar de verdade, se tornando um livro best-seller na Argentina e sendo publicado em mais de 15 países. O livro foi escrito em apenas 9 dias, quando o autor estava buscando respostas para si, e lembrando do livro do Pequeno Príncipe, ele fez essa continuação. Ele relata que muitas vezes se perguntou o que teria acontecido com essa criança tão inocente se tivesse permanecido entre nós. Como seria sua adolescência? Será que ela teria conseguido preservar a inocência do seu coração? Então o livro fala sobre o retorno desse jovem príncipe ao planeta Terra, se passando dessa vez na Patagônia, ao invés de num deserto,
Por que a Patagônia? O autor explica. Porque a Patagônia é um lugar que o autor original do Pequeno Príncipe chegou a morar, e é ainda muito amado e aclamado nesse local. Os hotéis e restaurantes pelo qual ele passou, as pessoas indicam a mesa que ele sentava, as comidas que ele mais gostava, e até dizem que lá foi um dos locais que inspirou o autor a escrever O Pequeno Príncipe. E sobre o que é a história desse livro? Temos novamente dois protagonistas, o Pequeno Príncipe em sua adolescência e um outro homem sem nome. Homem maduro, também viajante, assim como o piloto. Ele encontra o jovem adolescente meio desacordado no meio da estrada e o socorre. Ao longo do trajeto, com o jovem no carro, o homem percebe que não se trata de um jovem comum, mas de um famoso príncipe que cresceu e resolveu revisitar o planeta Terra. Aos poucos vai se descobrindo por que o jovem príncipe retornou, quando ele vai contando a sua história para o viajante. Claro, não respondendo às perguntas do mesmo, mas sempre fazendo muitas perguntas e exigindo que elas sejam respondidas. Apesar de manter essa mania, o jovem príncipe não é o mesmo de antes. Ele está infeliz. E conforme ele vai contando a sua história, os dois viajantes embarcam num diálogo sobre questões essenciais e valores, assim como no livro 1, só que dessa vez abordando problemas, felicidade, tristeza. A viagem de carro se torna então uma autêntica trajetória da inocência à maturidade do jovem príncipe. Ele vai descobrindo então sua felicidade e outras perguntas pessoais que ele tem, através de seu ouvido atento e de suas ações, que ensinam principalmente as pessoas ao seu redor que precisamos reavivar a nossa essência. O viajante, o homem sem nome, ao lado dele, muitas vezes percebe que tudo o que ele vai descarregando, ensinando ao Pequeno Príncipe, ele mesmo precisava aprender. Então, esse livro, mantendo a sabedoria do livro do Pequeno Príncipe original, nos mostra que nós ainda precisamos moldar o nosso coração. É claro que não se compara ao primeiro livro, e muitas vezes, pelo menos nos primeiros capítulos, ele vai descarregando informações e pensamentos profundos, e você se perde um pouco, tem que parar em alguns momentos e refletir, mas continua sendo uma leitura que engrandece a alma e que nos faz rever certos posicionamentos e certas atitudes que nós tomamos. Então eu super indico mais ainda vocês lerem os dois juntos. Primeiro o Pequeno Príncipe, depois o Retorno do Jovem Príncipe. Porque ele retoma questões do primeiro livro que talvez vocês não lembrem. Então seria muito legal vocês lerem os dois em conjunto. Essa foi então a primeira resenha com relação aos 5 livros favoritos. No próximo vídeo eu vou falar sobre mais um dos 5 livros que eu tinha abordado. Então não esqueçam de se inscrever, deixar o joinha, compartilhar com seus amigos que gostam de ler e que gostariam de ouvir mais sobre o Pequeno Príncipe e sobre essa continuação do Pequeno Príncipe.